Queridos irmãos e irmãs, poucas horas antes de Jesus ser entregue na mão do povo, na mão dos sumos sacerdotes, Jesus olha para os discípulos e já fazendo uma profecia, não é? Jesus diz a eles: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. 2 dias depois dos discípulos terem visto aquela cena violenta, eles estavam dispersos. Viram, presenciaram Jesus, como escreveu o profeta Isaías, tão desfigurado ele estava, que quem olhava para ele virava o rosto, não tinha coragem de olhar. Jesus, sua carne praticamente desprendida do corpo. Os discípulos tinham presenciado esta cena violenta, horrível. Pedro, envergonhado, já estava envergonhado, traiu Jesus. São João Evangelista, envergonhado diante de si mesmo, correu, enrolado em um lençol, abandonou Jesus. Imaginemos como é que psicologicamente estava a cabeça dos discípulos. Um deles, amigo, companheiro, que andou com eles também durante 3 anos, foi encontrado enforcado, morto, pendurado em uma árvore. Judas. Pedro, com vergonha, diante de Maria Santíssima, diante de Nossa Senhora, eles tinham depositado a esperança em Jesus, eles tinham deixado tudo. Jesus para eles era um homem forte, um homem que fazia milagres. Eles tinham crescido com Jesus, de anônimos que eram, tinham se tornado pessoas importantes. E agora, Jesus, o seu ídolo, estava morto. E aqui surge uma pergunta interessante. Será que a ressurreição não é fruto de um surto coletivo dos discípulos, que diante de tal violência ficaram assim todos loucos, com a cabeça desnorteada, e inventaram a ressurreição? Será que a ressurreição, ela não é fruto de discípulos frustrados, que não queriam ficar por baixo
que não queriam ficar com vergonha e inventaram esta história, foram lá, roubaram o corpo de Jesus? Nós vamos perceber que a ressurreição, ela não é fruto de um surto coletivo dos discípulos. Por quê? 4 pontos que demonstram isto. Primeiro, se os discípulos tivessem inventado a ressurreição, eles não teriam escrito aqui no Evangelho que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Porque a palavra de uma mulher não tinha valor para os judeus. Os judeus não valorizavam as mulheres. E o testemunho das mulheres não era válido. E aqui a gente pode até entrar por outro caminho. Jesus, quando ele escolhe Maria Santíssima, sua mãe, quando ele escolhe aparecer para uma mulher em primeiro lugar, Jesus, ele eleva a dignidade das mulheres. Jesus, ele eleva o nome das mulheres. Mas voltemos ao assunto. Então, se os discípulos tivessem inventado, eles teriam escrito que Jesus apareceu em primeiro lugar para os homens. Ah, padre, mas isso não basta. Isto não basta. Vamos ao segundo elemento interessante. Você não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. E mais ainda, se você pega, por exemplo, São João Evangelista. São João Evangelista foi o único discípulo que morreu de idade avançada. Mas, mesmo assim, ele foi jogado em um tacho de azeite quente, borbulhante, fervendo. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Teve um outro discípulo, que agora eu não me lembro qual, mas que eles cortaram-no de fora a fora, assim, o couro dele, abriu e jogou limão e sal. E aqui surge uma pergunta interessante. Você, eu, os discípulos, diante de um tacho de água fervente, borbulhante, se fosse mentira a ressurreição, diante de um tacho de água fervente, qualquer um volta atrás. Não é verdade? Diante da cruz, diante da morte, se eles tivessem persistido nessa mentira, por quê? Porque antes de morrer, cada um era perguntado: nega Jesus Cristo? Nega a sua história? Nega a ressurreição? E aí nós vamos te libertar. Mas todos eles, todos os discípulos, morreram afirmando a ressurreição. A ressurreição. Então, a ressurreição, ela não é algo inventado por discípulos surtados.
Ah, mas padre, isso não basta. Você tem, por exemplo, um historiador romano do primeiro século, chamado Flávio Joséfo. E aqui é interessante a gente notar que ele não era judeu, ele era pagão, era um historiador. Ele não fazia parte do grupo dos discípulos, muito menos. E tem esse documento histórico, não é? Histórico, onde Flávio Joséfo escreve: existiu um tal Jesus Cristo, que os seus discípulos afirmam que ele foi crucificado, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, a gente tem esta prova através da história, não é? Tem Flávio Joséfo, um historiador romano pagão, que fala, que escreve, não é? Sobre a ressurreição de Jesus. Mas, padre, mesmo assim, a gente ainda fica meio em dúvida. Bom, se você vai na Terra Santa, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas quem vai na Terra Santa vai encontrar lá o túmulo onde Jesus foi colocado, do mesmo jeito que a Sagrada Escritura fala. Se você vai na Terra Santa, você vai encontrar o Horto das Oliveiras, o lugar onde Jesus suou sangue. Se você vai na Terra Santa, você vai encontrar o Calvário, lá, o monte, o lugar onde Jesus foi crucificado. A ressurreição, ela não é fruto de discípulos que surtaram coletivamente e que inventaram esta realidade. A ressurreição, ela é, por último, um ato de fé. É claro, ela é um ato de fé, mas historicamente tem como a gente demonstrar a ressurreição de Jesus. Ela não é simplesmente uma questão de fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, São Paulo vai dizer: Cristo ressuscitou como o primeiro dos que morreram. Nós passamos por uma grande Semana Santa, uma Semana Santa que durou aí 2 anos. Nós passamos por uma quaresma terrível, chamada pandemia. Foram 2, 3 anos, e nós ainda estamos neste momento, que nós estamos vivenciando esta pandemia. Quantas pessoas queridas se foram? Talvez alguns de nós aqui vai até se lembrar de um parente próximo, muito próximo, querido, que partiu. E a promessa de Jesus é de que Ele vai entregar para nós, assim como Ele ressuscitou, todos aqueles que se foram também vão ressuscitar. Se você pega o livro de Ezequiel, Ezequiel fala dos ossos ressequidos, que começaram a criar carne e que voltaram à vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é um dia de nós reafirmarmos a nossa fé na ressurreição. Aí você diz assim: mas padre, por que está demorando tanto? Por que Cristo não volta logo? Por que Cristo já não devolve nos meus braços os meus parentes queridos que se foram?
os nossos pecados, os pecados do mundo, retardam a volta de Jesus. Como assim? Se você pega São Pedro, ele escreve o seguinte: muitos perguntam por que Cristo demora a vir? Por que Deus demora a voltar? E São Pedro responde dizendo: Ele está usando de paciência para poder salvar o maior número de pessoas possíveis. Cristo não voltou ainda, porque Ele está esperando, e aqui que entra a nossa missão de igreja. Quando Jesus, na última página do Evangelho de São João, Ele se volta para os discípulos e diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, anunciai a palavra, trazei as pessoas a mim. Deus está esperando que o mundo mude, que as pessoas mudem, que o mundo se converta, que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo. Queridos irmãos, queridas irmãs, que belo será o dia em que esta promessa de Jesus se cumprir plenamente, que nós reencontrarmos os nossos pais, os nossos vizinhos, a nossa mãe querida, o esposo, o filho, sem medo, nós abraçarmos, sentirmos novamente a sua carne viva. Cristo ressuscitou como o primeiro dos que morreram. Nós viremos depois, e todos aqueles que se foram também virão depois. Vamos seguir a nossa liturgia com esse espírito de fé, com esse espírito de amor, de esperança nas promessas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.